Olá, eu sou o Alexandre César, dos Três Velhos Nerds. Estou agora fazendo a crítica de Morte do Nilo, a nova investigação de Hercule Poirot, em sua encarnação por Kenneth Branagh, dando sequência aos acontecimentos de Assassinato no Expresso do Oriente. Foi uma produção conturbada, em meio às paralisações da pandemia e ao cancelamento de alguns de seus atores. O resultado foi bom? E sigam nessa investigação. Diferentemente de outras encarnações, Kenneth Branagh optou por fazer com que seu Hercule Poirot ele seja influenciado pelo rumo das investigações que ele faz. Porque, ao contrário das outras obras, ele sempre se manteve estanque aos dramas decorrentes do crime engendado. Mas aqui, tal qual em Os Assassinatos do Expresso do Oriente, ou onde ele se sentia vinculado às vítimas diretas ou indiretas do caso Armstrong, aqui também ele é movido por uma questão pessoal que o afeta diretamente ao longo dessa investigação, o que faz um arco de crescimento de personagem interessante ao longo dos dois filmes. A inclusão de um prólogo passado na Primeira Guerra Mundial, inclusive encenado em preto e branco, assim, com uma pegada da fotografia assim, meio expressionista, é muito interessante, porque ajuda a você entender a formação do perfil do Hercule Poirot. E aí, digamos assim, é uma coisa interessante, porque você vê essa coisa da gênese do homem obsessivo com toque decorrente justamente da necessidade de escamotear, de esconder essas cicatrizes físicas e emocionais. Após esse prólogo da Primeira Guerra, temos um salto no tempo para 1937, onde, 6 meses após resolver os casos do Expresso do Oriente, Poirot, durante assim, um momento assim, de relax num clube noturno, ele testemunha indiretamente o surgimento daquilo que dará origem ao caso desse filme. Que no caso é quando a multimilionária Lynette Ridgway, feita pela Gal Gadot, reencontra uma amiga de infância, Jacqueline de Belfort, feita pela Emma Mackey, que está noivando o galã Simon Doyle, Armie Hammer, que inclusive foi um ator que teve muitos problemas com relação ao cancelamento que ele sofreu, porque causou a sua redução em cena, prejudicando um pouco assim a narrativa do filme. Então, a milionária gosta do que vê, e ele também, no caso, parece que gosta do que vê, então, rapidamente os dois engendram um romance. O problema é que os dois são, como casal, são um pouquinho morno. Essa que é a grande realidade. Gal Gadot é uma simpatia em pessoa, mas ela perde quando lida com atores assim mais veteranos, principalmente o caso do Branagh, que é muito intenso. O Armie Hammer, no caso, ele está bastante canastrão nesse filme. Se bem que o personagem do filme pedia um canastrão fazer, né? Então, o filme depois dá um outro salto no tempo, mas 6 meses depois, quando Poirot está curtindo férias no Egito, e ele que é tão obcecado por simetria, ele está admirando as pirâmides, as esfinges, até que reencontra, por acaso, o seu grande amigo Boq, que é, no caso, feito pelo Tom Bateman, que ele está de férias no Egito, acompanhado da sua mãe, a dominadora Eufêmia, que é feita pela Annette Bening. E aí, ele e a mãe convidam o Poirot a participar de uma festa num hotel onde estão hospedados. Ele vai lá, e aí, para grande surpresa, ele descobre o noivado, justamente da Lynette, com o Simon. E aí, tudo bem, uma festa toda, que ele, inclusive, ela não poupou despesas, trouxe, inclusive, a cantora de blues que estava se apresentando no clube, na ocasião em que eles se conheceram, né, que é a Salomé Otterbolt, que é feita pela Sofia Okonedo, que está sempre trazendo a tiracolo a sua sobrinha empresária, a Rosalie, que é a feita pela Letitia White, Pantera Negra, que também sofreu um cancelamento, né, por questão de sua posição anti-vacina, né? Artistas. E aí nisso, além dos outros personagens, né, como o Ali Fazel, que no caso assim é o primo, entre aspas, da Lynette, e que, digamos assim, é um gerente assim, de investimentos dela, com uma coisa meio nebulosa, né?
Ela tem também, no caso agora, entre os convidados também está a madrinha granfina dela, que é a Marie Van Schuller, que é feita pela Jennifer Saunders, que é, digamos assim, uma aristocrata de convicções socialistas, que doou boa parte da sua fortuna. E sempre acompanhada a tiracolo com a sua enfermeira acompanhante, que é a Bowers, feita pela Dawn French. Além, é claro, do Dr. Windenshaw, que é feito pelo Russell Brand, surpreendentemente, numa interpretação contida e reservada, diferente dos papéis sempre muito explosivos que ele costumava ter. Que é aquele típico personagem que é apaixonado pela milionária, mas ela sempre manteve meio de escanteio, tipo, não, você é um bom amigo. Essa velha historinha, né? Então, eles vão comemorar o noivado, só que aí aparece, digamos assim, a convidada inoportuna, que novamente a Jacqueline Belafort está sempre dando uma stalkeada neles. Inclusive, a Emma McKay tem uma interpretação muito intensa, digamos que ela até rivaliza pau a pau com o Kenneth Branagh. Então aí de lá eles transferem a comemoração para o navio de luxo, né, que vai cingando o Nilo, e aí a trama fica confinada, da mesma forma como ficou confinado num trem na Nossa Senhora do Expresso Oriente. Porque o navio de luxo Karnak é lindo, maravilhoso, assim, é um triunfo da cenografia, da direção de arte e dos efeitos visuais, que foi todo assim filmado em estúdio, apesar das locações no Egito. Que, aliás, né, as locações no Egito, eles filmaram, e no caso assim, foi uma equipe do Egito, filmou uma parte das locações, depois inseriram digitalmente no estúdio. Parece uma coisa meio como se fossem ilustrações de livro. Lembra muito aquela coisa do exotismo dos filmes antigos, né? Mas aí tudo bem, porque também a época dos anos 30, assim, existia essa coisa do orientalismo, do exotismo. Uma coisa muito comum na época. E aí então, após a comemoração, ocorre um assassinato. Sim, você estava esperando que isso fosse acontecer, certo? E assim é que a trama vai evoluindo. Então é isso. Branagh usa bem o seu passado shakespeariano para dar assim, um tom bem teatral à trama. Ele sabe essa necessidade de você empolgar a plateia. E aquela coisa, né? O palco que se torna a história é a caixinha de areia dele. Então ele, na verdade, é muito intenso. Ele domina cada fotograma do filme. Então, de certa forma, a maior parte dos atores eles ficam meio, digamos, minimizados face à sua performance tão energética. Bom, mas voltando assim, a trama, Poirot, ele, ao final, é claro, desvenda o caso e vemos nesse processo um impacto maior na sua vida frente aos fatos que ele investigou. E ao término vemos ele repensando toda a sua vida. Se Kenneth Branagh vai seguir adiante com essa desconstrução, quem sabe uma reconstrução de Hercule Poirot, só o tempo dirá. Afinal, livros de Agatha Christie não faltam. Seria até interessante ver, digamos, ele dar uma nova guinada assim, ao personagem e ao mesmo tempo tentar manter-se fiel à ideia central das tramas, das histórias. Porque naquela época o personagem não podia realmente mudar, porque você muitas vezes lia os livros fora de ordem. Então ele tinha que estar estável para você reconhecer o personagem e seguir a trama. Então é isso, meus amigos. Dê uma chance para a Morte no Nilo. Compartilhe o vídeo. Dê o seu like. Acompanhe-nos nas redes sociais. E lembre-se que as asas da liberdade nunca percam uma pena sequer, meu ami. Seja deste lado do Ocidente ou no distante Oriente, entre as pirâmides e a grande esfinge. Fui!